Apoio Cultural, Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Cadastre suas compras no seu CPF. Elas valem pontos. Junte os pontos e troque por muitos prêmios. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Participe! Nossa missão é cuidar sempre de você. Santa Casa de Barretos, há 95 anos. Hoje nós temos o máximo prazer de trazer ao programa Quero Saber uma pessoa muito querida, pelo menos por mim, e também pelos barretenses que acompanharam a sua trajetória quando foi gerente dos Correios em Barretos, de 1988 a 1991. Ele se deu muito bem na cidade, gostou muito da cidade e depois se transferiu para a cidade de Bebedouro. Eu estou falando de Augusto Aguiar, ele que agora tomou posse como membro correspondente da Academia de Letras de Artes de Barretos. Meu querido amigo Augusto, prazer muito grande recebê-lo no programa. Obrigado, Miziane. Obrigado. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui, em revê-lo. Em participar do seu programa, né, apoiando no que o Rui Barbosa disse, que se é uma gentileza das que não possam ser solicitadas, é algo que não pode ser recusado. Então, eu conheço o seu programa, sei da extensão, da audiência, e durante a minha atividade profissional, 35 anos nos Correios, eu tive a responsabilidade de carregar nos ombros o peso das comunicações. E hoje eu tenho aqui uma responsabilidade de carregar nos ombros, né, a sua audiência, o seu público, né, e para que a gente possa estar fazendo um ótimo programa para todos os barretenses, que é uma cidade aqui de Barretos que eu amo muito, é uma cidade do meu coração. O Augusto Aguiar, quando esteve em Barretos, gerente dos Correios, a gente teve uma boa amizade. Aliás, ele era muito cordial, é impressionante, eu lembro disso, muito cordial com todas as pessoas que frequentavam o Correio. E olha que praticamente todo mundo frequenta o Correio numa cidade. É difícil alguém que não vá ao Correio, né? É verdade. Você é de onde, Augusto? Eu sou natural de Bebedouro. Bebedouro mesmo? Isso. Sempre residi em Bebedouro. Em 1968, eu prestei um concurso público para os Correios. 68? Em 1968, fui admitido em 11 de setembro de 1968, na função de entregador de telegramas. Depois, em 1971, eu prestei um outro concurso, esse já era um concurso interno, não? E a Constituição na época era outra, né? Então, anterior a 88, isso, exatamente, né? E foi um concurso interno e aí eu fui para Bauru, né, juntamente com 300 outros alunos que eram empregados, né? Hoje se fala colaboradores, né? E fiz um curso que foi patrocinado pelo projeto das Nações Unidas e tive a felicidade de tirar o primeiro lugar, o que alavancou muito a minha carreira profissional. Sim. Depois eu, voltei para a Bebedouro, como eu tinha lá 19 para 20 anos, né, a empresa achou ainda que eu não estava maduro, né, para exercer uma função de gerência. Então, eles me colocaram em Bebedouro na função de subgerente, encarregado do tráfego postal e encarregado do controle de qualidade. Aí eu assimilei alguma experiência, tive um chefe muito bom, o senhor José Benedito Matias, e ele, na época, né,
era uma pessoa assim que tinha que se conduzir muito bem. Ele era negro, e naquela época, você sabe, né, 1968, e ele me ensinou muito. Aí eu fui transferido em 1975 e assumi a agência de Batatais na condição de gerente. Fiquei lá até 1979, voltei para Bebedouro na função de gerente. Em 83 fui transferido como gerente para São Joaquim da Barra, uma cidade também que eu adorei, um povo ótimo, um povo excelente. Realmente. São Joaquim da Barra, fiquei 1 ano e meio lá, e o colega que respondia pela gerência em Ituverava faleceu de um câncer e me transferiram para lá, onde eu fiquei em Ituverava até junho de 88. Aí eu vim para Barretos, onde eu fiquei até 1991. Daqui fui para Bebedouro e em 2002 me aposentei lá em Bebedouro. A gente sabe que hoje você tem a sua trajetória como aposentado, você trabalha com literatura, você hoje mudou completamente o seu trabalho e recentemente também, esse mês ainda, no dia 12 de junho, né? Você ingressou na Academia de Letras e Artes de Barretos, né? Como é que foi essa emoção de voltar a Barretos e pertencer a uma academia que já é tradicional na cidade e tem membros extraordinários? Bom, é uma emoção aí indescritível, né? Você fazer parte, né, de uma entidade como a Academia de Letras e Artes de Barretos, né? Muitas vezes, Miziara, você vai dizer para mim, pô, mas qual a finalidade disso, né? Hoje nós vivemos numa era digital. Vivemos numa era digital hoje. Hoje nós somos espremidos, né, dentro de um cotidiano estreito ali e vivemos no ponteiro dos segundos. Essa é a realidade atual. Então vem a pergunta, como uma entidade desse gênero, que tem tradições seculares, né, a nossa Academia Brasileira de Letras, e como ainda sobrevive no mundo de hoje? Então eu acredito que seja assim. Essas entidades, essas academias, elas são clássicas no seu conteúdo, mas elas são extremamente modernas no seu espírito. É o que acontece aqui em Barretos, tanto com a Academia de Letras e Artes de Barretos, como a Academia de Barretense de Cultura. Eu conheci o presidente lá, o Merenda, uma pessoa fantástica, me deu uma atenção excelente. Nos vimos por 2 vezes, a primeira na Câmara, na homenagem à cantora barretense, Alcione Menegas, que é minha amiga. Que já esteve no programa 2 vezes. Isso, exatamente. Ela comentou comigo e depois eu reencontrei agora na minha posse. Então eu quero agradecer todos os acadêmicos da Academia de Letras e Barretos pelo deferimento do meu nome e por terem me concedido esse voto de confiança que me concederam. Não tenha dúvida. Você hoje tem livros, tem crônicas publicadas, né? Você tem um blog literário muito bonito. Eu tive o prazer de ver o seu blog. Eu acho que todo barretense deveria acessar o seu blog, né? É bom a gente deixar o endereço do seu blog, né? Pois não. Você podia deixar o endereço, depois a nossa editora transcreve. Vai ser um prazer contar com a visita dos barretenses. Eu tenho o meu blog sobre literatura, eu faço entrevistas com literatos também e tenho bastantes editorias ali, né, no blog. Mas o meu foco principal realmente são crônicas e poesias, e poemas. Eu saí, agora, antes de sair de casa, eu estava dando uma olhada no número de visitantes, eu já estava com 35.500 e pouco visitantes. É muito visitante. Isso para mim é um orgulho, viu? É um motivo de satisfação. Muito orgulho, é sinal que a gente pode fazer alguma coisa. Então, essa sua paixão pela literatura, o Augusto, nasceu quando você era funcionário dos Correios ou foi depois de aposentado? Olha, eu nunca imaginei que eu ia ser um literato. Sinceramente, não. Eu gostava muito de escrever, como nós estávamos conversando há pouco. Nos Correios, eu vivenciava textos muito frios, muito técnicos. Eram relatórios, eram memorandos internos. Então, mas foi um aprendizado. A narrativa de toda a literatura dos Correios, em termos profissionais, me ajudou muito. Isso eu tenho que reconhecer. Agora, eu vivenciei uma experiência quando eu era adolescente e tinha sido admitido nos Correios, lá em Bebedouro, tinha um bairro que chamava Bairro Cruzeiro do Sul. E como Bebedouro, naquela época, era uma cidade que tinha muito destaque em relação à produção de laranja, a citricultura, embora eu, como bebedourense,
eu sempre reconheço que a capital da laranja no Brasil seria Limeira, embora Bebedouro se auto-intitula capital nacional da laranja. Tem uma fama muito grande nisso. Mas Limeira, a gente tem que ser muito assim, racional na análise. Limeira tinha mais potencial, sob o meu ponto de vista. Isso naquela época? Naquela época já, né? Porque vivia, Bebedouro só era em função da citricultura. Não é como Barretos, por exemplo. Quando eu morei em Barretos, eu senti uma coisa. Aqui a economia é mais diversificada, né? Então tem a festa, tem microempresas que vivem da festa e elas produzem o ano inteiro. Aqui em Barretos, com 54 colaboradores, que eram a nossa equipe, eu tranquilamente batia minhas metas tranquilamente, né? Eu tinha um cliente aqui que ele mandava filmes de cirurgia para o Brasil todo, só ele eu batia minhas metas. Ah, é? Eu me esqueci o nome dele. Então, é impressionante. Então, o que eu diagnostiquei nisso aí? Pô, Barretos ele não tem uma economia centralizada, né? Indústrias e tal, não tem. Mas a economia é diversificada. Então, o que eu sentia no meu trabalho, para mim atingir os meus objetivos, é que enquanto um setor pudesse estar em crise, o outro estava andando. Estava andando. É o que acontece aqui. Não sei hoje. Naquela época, eu entendi dessa forma. Agora, Bebedouro não. Dava uma geada na Flórida, parava a cidade. Tinha as dispensas e tal. Mas, retroagindo a 1968, esse bairro Cruzeiro do Sul, ali nas imediações do shopping, ali naquele onde vai ser o novo hospital agora, um pouco mais à direita também, existe até hoje. Vinham os nordestinos para trabalharem na safra da laranja. Isso em Bebedouro. Isso, né? depois voltavam. Trabalhavam 6 meses e depois terminava a safra e voltavam lá para a Bahia, lá para os Estados Unidos. Alguns ficavam, né? Alguns sabe, moradia lá, estão lá até hoje. Aí o que acontecia, né? Para poder entrar às 19 horas no ginásio, eu fiz um acordo com o meu gerente, que era uma pessoa boníssima, ele era bom, uma pessoa você não se aproveitava daquilo, uma pessoa assim, suave na forma e firme na ação. É uma pessoa muito acessível, estava sempre se disponibilizando para tudo, o capital humano daquela agência dos Correios precisasse, uma pessoa maravilhosa. Então, eu fiz assim, eu fui pegar cartas expressas, fazendo paralelismo. Eu chegava 4h30 da manhã, eu ia 4h30 da manhã, eu saía para a cidade entregando por volta das 6 da manhã. Por que por volta das 6? Porque tem os procedimentos preliminares, conferências, você faz o roteiro. E quando eu chegava nesse bairro, eles não sabiam ler, não tinham leitura, né? Então pediam que eu lesse a correspondência. E aí o que acontecia? Eu falava, olha, eu como funcionário dos Correios não posso abrir a correspondência. Aí eu estou cometendo um delito se eu fizer isso, que a correspondência é inviolável. Mas se você quiser abrir, eu leio. Então a pessoa abria, eu lia. Então, você lia. Era notícia de nascimento de filho, casamento de parente, morte, a mãe morreu. Aí a pessoa começava a chorar, passava a mão na tua frente, você tinha que... você atrasava. Você tinha que consolar, né? Aí como que eles iam responder essas cartas? Não sabiam escrever. Então eu respondia. Eu peço licença para você, Augusto, porque eu sei que é um assunto que vai se alongar, para que nós possamos abrir o primeiro espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o poeta, escritor Augusto Aguiar. Obrigado. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o poeta e escritor Augusto Aguiar, que foi gerente aqui dos Correios de 1988 a 1991. Hoje está na literatura de corpo e alma e recentemente foi empossado como membro da Academia de Letras e Artes de Barretos. Augusto, você estava comentando no bloco passado, terminando, que você acabava lendo as cartas
para aquele pessoal mais humilde que não sabia ler, né? Exatamente. E aí vinha... Aí você tinha que responder também para eles, tinha né? que responder. Mesmo porque, quando você se deparava com um óbito, lá, a notícia de um óbito, acontecia ao contrário. Às vezes ocorria um óbito lá e eles precisavam comunicar a família que estava lá no Nordeste. Certo. Então, eu não vi outra alternativa. Eu comprava um caderno espiral grande, comprava envelope porque o pessoal era pobre e ouvia como se você estivesse fazendo uma entrevista ali, né? Pena que eu não sabia taquigrafia. Mas fazia ali um resumo, escrevia. No outro dia, passava lá e lia. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá. Alguns me davam dinheiro para mandar as cartas, quem não dava, eu pagava. Você pagava do bolso mesmo? E aí, nessa fase aí, foi muito importante para mim, para despertar em mim a vontade de escrever, né? O seu talento. Coisas tristes às vezes, coisas alegres. E o escritor, o poeta, ele tem que enfrentar tudo uma balança, né? Na mão, né? Ele vai escrever sobre coisas tristes, sobre coisas alegres. Bom, então eu passei essa fase aí a ponto que, já trabalhando no Correio, no aniversário da cidade, tinha a redação, né? A professora de língua portuguesa dava a redação. Eu fiz uma redação e ela não acreditou que eu fiz. Mas era uma professora maravilhosa. Isso quando você fez a redação? Logo que eu entrei no Correio. Logo que você entrou no Correio. Comecei a pegar o gosto de escrever. Aí eu fiz uma redação, ela falou, você não fez, porque eu era um aluno de mediano para baixo, né? Gazeteava as aulas e tal. Então ela falou, você não fez essa redação? Fiz, não fez. Eu falei, só quer que eu faça outra? Dá o tema. Ela deu, eu fiz, ela... Aí começou a acreditar, conseguiu acreditar que eu era o redator daquilo lá. E aí foi, né? Mais uma das coisas que eu coloquei na cabeça e dou como recomendação, você tem, às vezes, você tem a aptidão para fazer as coisas, né? E deve aperfeiçoar. Eu procurei estudar muito, pesquisar muito, escrevi para escritores, escrevi para uma escritora no Rio Grande do Sul que ela conhecia o Érico Veríssimo, troquei correspondências com ela. Ela até tinha um poema muito bonito, ela mandava os poemas para mim lá. Um deles era maravilhoso, não me lembro na íntegra, mas ela fala que em determinado momento, nos sonhos, né, nos sonhos que ela vivenciava, ela ia muito longe. Então ela precisava afivelar asas aos pés. Não é do jeito que eu estou dizendo aqui, mas mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Tá? As coisas lindas. Então vivenciei muitas experiências bacanas nesse sentido. No seu blog você diz, sou um homem que sacia na poesia a sede que tenho pela vida. Sou um homem que sacia na poesia a sede que tenho pela vida. O que quer dizer isso? Bom, quando eu editei meu primeiro livro, né, eu só tenho esse, em 2017 aí devo estar editando, eu gostaria de contar com a sua presença. Pois não. E então eu passava por um câncer, né? E aí eu escrevi essa frase aqui, incurável é a poesia que sinto pela vida. Sobre o meu corpo. A questão, eu vou te contar uma história das capas. O americano, sempre, a escola americana de capistas, de livros, ela se baseia na seguinte regra, não tem nada na capa, não tem nada. A capa é uma capa lisa, com o nome do título, o nome do autor e o nome da editora, certo? Essa é a tradição americana. A escola francesa, de capistas, já é o contrário, vem imagens, vem desenhos e tal. Apesar que os americanos já estão mais flexíveis atualmente, né? Um dos grandes livros americanos que mudou a juventude americana é do D.D. Challenger, que chama-se Apanhadores no Campo de Centeio, que até foi editado em 1951, 1953, e já vendeu 60 milhões de exemplares no mundo todo. Sim. E a cada ano vende 250 mil exemplares. É um livro que você lê, mas para a época foi um livro que transformou os costumes da juventude americana. É um dos grandes livros americanos. Sim. E a capa dos Apanhadores do Campo de Centeio, que em Portugal
leva o título de Procurando Agulha no Palheiro. Né? Alguns críticos literários eles dizem que aqui no Brasil não faz muito sentido esse título, Apanhadores do Campo de Centeio. Embora outros críticos, né, porque existe a escola dos críticos também, né, a escola mais à direita, à esquerda, como tudo na vida, né? Sim, sim. E alguns críticos falam que que ele se imaginava numa plantação de centeio, num abismo assim, e ele estava salvando os jovens com aquela literatura dele. Então, nas escolas americanas, nas universidades, é um pouco complicado esse livro, porque, para a época, o linguajar dele, né, era meio pesado. Pesado. Né? Mas foi o livro que transformou realmente a juventude americana nos anos 50. Sim, sim, sim. E voltando a essa frase que você sacia na poesia... Isso, é porque, em função de tudo que eu passei, a poesia, para mim, ela foi... assim, uma válvula de escape, a literatura. Eu vivo literatura 24 horas por dia. Você teve um câncer na cabeça, né? Isso, em 2001 eu tive um câncer no crânio. No crânio, né? Eu operei aqui no Hospital do Câncer em Barretos. E parece que é um dos cânceres piores que tem, maligno mesmo. Uma das piores famílias de câncer, que na época, hoje eu não estou atualizado, mas na época não tinha nem quimioterapia, nem radioterapia. Ah, não tinha? Não, era só intervenção mesmo, né? Então, teria que ser uma metodologia de tratamento intervencionista. Né? E é um câncer, ele é letal. Né? Bom, aí com um prognóstico, dependendo dos resultados, operei o crânio, né? Hoje o meu crânio, se eu fosse careca, é como se uma maçã cortada, assim, né? A imagem dele. Depois aqui também levei, acho que 14, 15 pontos e sobrevivi, né? Depois aqui em Barretos continuei os tratamentos, né, que a gente faz pós-cirúrgicos, né, e aquele acompanhamento que o hospital faz durante o resto da vida do paciente. E você fez cirurgia desse câncer aqui na Fundação Pio XII, né? Na Fundação Pio XII. Bom, aí aqui na Fundação Pio XII, em 2011, num exame rotineiro, nesses exames de prevenção, foi vista uma gordura no meu fígado. Daí 2 meses, uns 70 dias, me pediram um novo exame de imagem, que eu voltei aqui e fiz, e já era um tumor, um hepatocarcinoma, com 2,5 centímetros de diâmetro. Como aqui já tem a faculdade, e no futuro, em função da faculdade, haverá transplante de fígado aqui. Então, como naquele momento ainda não estava implantado os transplantes, eu tive que ir para a USP de Ribeirão. E lá fiz a primeira cirurgia, retirei esse tumor, levei 92 pontos, 9 horas de cirurgia. Porque o fígado não costura. É complicado. É muito difícil. Bom, daí 8 meses voltaram no fígado, mais 5 tumores, daí mais um mês, mais um tumor. E aí eu era um sério candidato a óbito. De 92 quilos, vim para 62 quilos. E entrei na fila do transplante, fui chamado 5 vezes, na 5ª vez, aí já decorria lá uns 8 meses que eu tinha entrado na fila, na 5ª vez deu certo e eu fui transplantado. E se demorasse mais um pouquinho... Não, aí era óbito. Era óbito mesmo. A equipe médica lá, eu era muito sincero, eles são muito sinceros e a gente tem que conversar com muita sinceridade. O que o paciente deve fazer numa hora dessa, como eu fiz na primeira vez com o câncer no crânio e depois com as outras intercorrências aqui, transplantes, tumores e tal, você, em primeiro lugar, você deve tranquilizar aqueles que estão à sua volta, porque eles se desesperam mais que você. Então, a família. Isso, a família, os amigos. Ela então, fica. Você tem que tranquilizar, porque você já foi, entendeu? É assim, teoricamente, né? Teoricamente. Então você tem que tranquilizar. E nós, não sei. Dizendo que você estava bem, aquela coisa toda, né? Você tem que dizer que você estava tranquilo, embora. Exatamente. Mas a minha família sabia dessas intercorrências todas, dos riscos, mas você tem que tranquilizá-los. Eu, por exemplo, agora no transplante, antes do transplante, eu deixei meu funeral pronto, eu deixei a pasta do funeral, eu fui na funerária, o cara lá, um grande amigo meu, o dono e o gerente dele também, o gerente dele tem
Um problema, colocou safena e tal, quase deu um treco. Ele falou, para Augusto, você está fazendo uma coisa dessa? Eu falei, claro, pô, não quero dar trabalho para minha esposa. A pasta da pensão por morte, deixei pronta. Era minha esposa ir lá e protocolar. E protocolar, estava tudo resolvido então, já, né? Pô, você tem que fazer isso. Isso aí, você não está buscando um salvo-conduto para as pessoas terem pena de você, para essas coisas. Você tem que pensar como estará, né, o subjetivo dos seus familiares, da sua esposa, dos seus filhos naquele momento. E perde-se muito prazo, viu? Já vi pessoas perdendo muito prazo. Então eu deixei tudo prontinho, né? E assustei lá o pessoal da funerária e tal, mas eu não vejo nenhuma loucura no que eu fiz. Eu acho que eu fiz. E a sua esposa, quando via você fazendo tudo isso, o que ela ficava meio preocupada, né? Ela pensava que você estava... Ela sabia porque os médicos conversavam, né? Tanto que quando eu fiz o transplante, eu lutei, né, até o fim para não ter acompanhante. Tanto pela idade como pela característica da cirurgia, tinha que ter o acompanhante. Eu não deixei que meus familiares se submetessem às dores de um acompanhante no hospital. Porque você assistiu o jogo hoje, o jogo do Brasil, eu assisti naquela época, Brasil e Portugal, um amistoso lá. O Filipão era o técnico do Brasil ainda. Aí o que acontece? Você assiste, comenta o jogo de madrugada, faz um biombo lá em volta do cara, cobre com o lençol, vai embora, morreu. Então eu vivenciei isso, não uma vez, várias vezes. Agora o acompanhante ali, ele vai vivenciar. O enfermeiro vem a noite toda, abre, são essas luzes fosforescentes, aquilo machuca as vistas, o acompanhante acorda, é sobressaltado, um geme, um grita. E pela manhã vem a limpeza, vem a equipe médica novamente. Às 14 horas começam as visitas, né? E aí vai até às 20. Então, pô, o acompanhante não descansa. E o paciente, ele tem que deixar de ser manhoso, porque tem paciente muito manhoso, e ele tem que enfrentar. Tem que enfrentar mesmo. Tem que enfrentar. Está à sua frente o problema. Então você não pode voltar para trás. Me diz uma coisa, Augusto, eu gostaria que você desse, eu vou deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco. Como é que o cidadão deve agir quando recebe uma notícia dessa? O impacto é muito grande. Como é que você recebeu? E o que você aconselha a quem recebe uma notícia dessa? Mesmo que seja um familiar, mesmo que seja um doente, mas você vai me responder isso no próximo bloco. Vamos abrir mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltaremos já com o programa Quero Saber. Hoje trazendo o poeta e escritor, membro da Academia de Letras e Artes de Barretos, Augusto Aguiar. Augusto, como é que você recebeu a notícia que você estava com câncer? Como é que você recebeu a notícia do problema do fígado também, que você tinha que transplantar? E o que você aconselha nessa hora? Como é que nós devemos agir nessa hora? Bom, geralmente, para a pessoa que recebe essa notícia pela primeira vez, como eu recebia em 2001, no final de 2001, abre um buraco sob seus pés. Eu recebi essa notícia numa sexta-feira. Eu cheguei em casa, cheguei em casa, lá em Bebedouro, recebi aqui em Barretos, fui para Bebedouro, deixei minha mulher no apartamento, eu residia em apartamento naquela época, e eu tinha uma reunião muito importante, que era o centenário de uma entidade lá, que ia ser comemorado, eu era orador e tal, então toda a diretoria... Isso lá em Bebedouro mesmo? Bebedouro. Bom, a minha mulher, na hora que eu deixei, ela ficou meio assim, sozinha, ela falou assim, e você já tinha recebido a notícia? Já, nós tínhamos saído aqui do hospital e ido para lá. Para lá. Então, ela ficou meio reticente, assim, de me deixar ir sozinha. Né? Ela pensou que eu ia fazer alguma besteira, pegar esse carro aí. Não, eu fui para a reunião, participei da reunião normalmente, e quando, ao final da reunião, eu conversei com a diretoria e expus o meu problema. Isso aí foi numa sexta-feira. No sábado, dia seguinte, eu chorei o dia inteiro, mas chorei assim, internamente. Né? E na segunda-feira fui trabalhar. Cheguei lá, cheguei aos Correios e reuni a equipe, te contei, reuni a equipe e expliquei que o meu câncer ficava lá em casa. Eu estava indo trabalhar sem o câncer, porque
porque eu era gerente da agência, eu nunca tive o perfil de ofender funcionários em público, nem chamar atenção. Eu era um gerente muito rigoroso, porém eu só conversava com os membros da equipe antes ou após o expediente, ou se havendo necessidade durante, reservadamente. Né? Nem à vista do público, porque geralmente o espaço onde fica o gerente é à vista do público. Então a gente conversava tal, com muita sinceridade, com muita franqueza. Aí passei isso para a equipe, mas é muito difícil. O que eu aconselho é que a pessoa, ela esfrie, o que é muito difícil. Ela dê uma esfriada, ela pensa nos familiares, como eu disse, eles vão estar muito mais preocupados e você vai ter que lutar. Se você cair, você vai cair em pé, você vai cair lutando. Não adianta você se atirar na cama. E o pensamento positivo nessa hora é muito também, grande, né? Também, a religiosidade, né? A religiosidade, porque faz parte, né? Você, todos nós comungamos de um credo religioso e devemos sim, devemos invocá-lo, porque ajuda muito, ajuda e ajuda demais. Eu sempre fui muito crente a Deus, né? E isso me ajudou muito, muito mesmo. Sim, sim. Mas, como é que você pensava? Você pensava que você vai ultrapassar essa barreira? Como é que era a sua atitude dentro da mente positiva? Eu sempre tive convicção que eu venceria. Era uma coisa interior minha. Eu sou uma pessoa muito sensível, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa, diante de algumas coisas, eu sou muito fria. Uma pessoa que diante de certas coisas não é fria pelo lado maldoso, mas é fria para enfrentar a situação. Então, eu tinha convicção que eu sairia. Eu só tinha um receio na cirurgia do crânio de eu ficar com alguma sequela. Como eu tive um AVC e tal, que não deixou uma sequela no início, mas com fisioterapia... Mas você teve um AVC depois da cirurgia do câncer? Aqui foi um pouquinho antes, foi no exame. Foi no exame? Tinha reação ao iodo. E fiz em dobro os preparativos, porque no dia que você faz todos os preparativos, tal, toma antialérgico, toma cortisona, e no dia que eu vim fazer o exame, deu um probleminha no tomógrafo, e o engenheiro nuclear ia demorar um pouquinho, remarcaram para daí 3 dias e mantiveram a medicação. Então eu vim com medicação dobrada, e no dia que deu o contraste, né, eu estava liberado por contraste, tranquilamente, e eu sumi. E aí eu tive o que eles falam, um acidente vascular... cerebral. Mas transitório, né? Transitório. Me deixou alguma sequelinha e o médico recomendou a fisioterapia e nela eliminei isso aí. Então eu tinha muito medo disso aí. Agora, com relação ao fígado, eu já tinha essa experiência anterior, né? Me abalou muito também, me abalou demais. Mas eu falei, bom, eu vou lutar. Né? Vou lutar como eu lutei da primeira vez. E praticamente venceu tanto o câncer como o transplante de fígado. Vai fazer 2 anos agora em agosto que eu fiz o transplante de fígado. Não tive nenhuma intercorrência. A cirurgia foi quando mesmo? Foi do cérebro, em agosto, dia 5 crânio? de agosto de 2014. 9 horas de cirurgia também. Então aí, foi tudo recente. Tudo recente. Foi tudo 2014, então? Isso, de 2014 para cá, onde eu perdi os 30 quilos aí, que graças a Deus recuperei. Recuperou bem, já está bem gordinho, já está ótimo. Recomendação de não engordar muito, não. Agora vamos voltar à parte boa da nossa entrevista, né? Logicamente, foi um exemplo que você deu ao nosso telespectador, como se deve agir numa hora triste, numa hora que ninguém gostaria de passar, não tem a menor dúvida. Não vai falar que é gostoso, porque realmente não é. Mas você é muito fã do Ariano Suassuna, né? O grande escritor brasileiro, teatrólogo, né? Eu percebi no seu blog que você é fã do Ariano Suassuna, que escreveu, o telespectador sabe quem é, escreveu O Alto da Compadecida. E nós tivemos aqui um barretense, Luiz Carlos Arutin. Conversava muito com o Arutin. Que fez no teatro o João Grilo, me parece, exatamente, né? O Arutin, quando vinha de férias, eu morava na residência funcional do Correio, e o seu Miguel morava em frente. Né? E o Arutin, nos finais de tarde, ele sentava no muro ali. E a casa de baixo, que eram quase iguais, era do seu Tacílio, subgerente do Banco do Brasil, aposentado já na época. E eu ficava conversando com o Arutin ali,
Batendo papo, bebendo na fonte de sabedoria dele, porque ele foi um grande ator de televisão, de teatro, né? E o Suassuna, assistia assim por vídeos, muitas aulas, palestras dele, eram aulas espetáculo, né? Aulas espetáculos. E ele, pessoalmente, você nunca foi numa aula dessa, né? Não. Ele veio a Ribeirão, mas eu estava na fase de tratamento, não tive como ir. E ele criou, né, o movimento armorial, né, que ele queria uma cultura ali nordestina, né, popular, mas lá vinculada lá com aqueles fatos da Grécia e tal. Então, é muito bonito o trabalho do Ariano Suassuna. Recomendo ao telespectador que não tenha tido um contato com profundidade, que procure ter, que vai gostar muito. Sei. Augusto, você é um autodidata praticamente na literatura, né? Você nunca fez faculdade nesse ponto, né? Foi o seguinte, alguns fatos me marcaram, né, na minha vida escolar. E um deles foi no ginasial, lá tinha uma distinção de classe muito grande, e uma vez teve um trabalho de inglês, e o pessoal lá levou gravador, naquela época o Chan eram os gravadores, eu não tinha gravador, não tinha condição de ter, e fiz o meu trabalho por escrito, e a professora deu abaixo de 5. Mas o meu trabalho, eu percebi que ele tinha a mesma qualidade dos garotos ricos que levaram o gravador. Eu contestei a professora e falei que na grade escolar lá, do ginásio do Estado, eu achava que não continha nada que obrigasse o aluno a ter gravador, porque eu recebia a relação de materiais, livros, no início do ano para comprar e não constava gravador. Não gostava. Então, eu debati com a professora, no bom sentido, e consegui convencê-la. Aí depois eu fui convidado futuramente para assistir algumas aulas em faculdade, inclusive curso de Direito. Eu já sabia que ela assim, sei que continua assim, mas não gostei. Aluno saindo, professor dando aquele banho, aquela aula, né, da uma matéria. Às vezes você pergunta para uma pessoa lá, você conhece o espírito das leis? Montesquieu, o cara fica meio, né? E o aluno sai lá para fumar lá fora, para bater papo, para ir na cantina lá da frente. Eu também, pode parecer um pouco de radicalismo da minha parte, mas isso aí também não me caiu muito bem, não. E, por fim, eu tinha um professor que eu já era casado, estudava, fazia o técnico de contabilidade, que eu precisava desse curso por causa dos Correios. E ele vinha com pano molhado, passava na carteira, subia na mesa, ficava lá. Eu falei, não, isso aqui eu não vou aprender nada. Eu sei que isso aí não é a maçã toda, né? Mas aquilo, de certa forma, me falou assim, eu vou estudar por minha conta. E comecei a estudar por minha conta. Tanto que a minha carreira me mantive no meu cargo por dois cursos que eu fiz desse projeto das Nações Unidas, um em 71, um em 76, e nos dois eu obtive o primeiro lugar, nas duas vezes, com um número entre o primeiro de 300, o segundo uns 180, 200 alunos. A concorrência era tão grande que você estava com o bandejão na fila do restaurante lá do edifício, onde era o centro de treinamento, e passava o cara lá, um outro aluno, falou, se fechasse o curso nesse momento aqui, você estaria em tal lugar. Ah, é? É, porque o primeiro lugar trazia muitas vantagens, entendeu, para o profissional. Você participou recentemente da Feira do Livro Ribeirão Preto, agora no mês de junho, né, que foi a Feira do Livro. Mas vamos comentar isso no próximo bloco. Vamos abrir um novo espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-gerente dos Correios de Barretos, de 88 a 91, e também hoje poeta, escritor Augusto Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje tendo como convidado especial o poeta e escritor Augusto Aguiar, ex-gerente dos Correios em Barretos. Muitos barretenses
que estão vendo você agora pela televisão devem estar recordando quem é o Augusto. certeza. Uma pessoa muito simpática na época, tratava todo mundo com uma educação fora do normal, fora do comum. Bom, você está atribuindo a mim qualidades que são de todo esse público aí, que também sempre, a seu exemplo, que você sempre foi uma pessoa muito atenciosa comigo, também sempre me trataram muito bem. Então, na realidade, acho que é uma... É um recíproco, isso, é uma recíproca. Tá, foi muito legal. Augusto, você participou agora em Ribeirão Preto, em junho, da Feira do Livro, uma feira muito famosa de Ribeirão Preto, há muitos anos que ela vem se repetindo, uma feira até de nível nacional, né? Como é que você... Qual foi a sua participação? Como é que você vivenciou aquilo? Bom, eu teria que ter estado lá no último dia da feira. No penúltimo dia, no sábado à noite, que a ativista cultural e também apresentadora de um programa de literatura na TV lá de Ribeirão Preto, na TV local, né, de Ribeirão, a senhora Irene Coimbra, né, ela fez uma antologia da qual eu participei com 2 textos. Né? Estão aí esses textos. Um desses textos... Dessa antologia, nesse livro aqui, isso, né? Exatamente. Ponto e vírgula, né? Aqui, nessa antologia, tem participante aqui, tem uma senhora, que ela já foi indicada para o Prêmio Jabuti, que é um dos grandes prêmios literários do país, e também Portugal Telecom. Então, me convidaram, eu fiquei meio receoso, assim, pelo nível, né? Mas resolvi encarar. Então, eu publiquei aqui 2 crônicas. Uma chama-se A Esquina do Pecado. A Esquina do Pecado é lá em Bebedouro. São os cafés ali na área central, onde tem as fofocas. As fofocas todas, né? Então, eu fiz uma crônica ali para a Esquina do Pecado e uma outra crônica também sobre a inauguração da Fonte Luminosa. 1961, inauguração da Fonte Luminosa. Eu era garoto, tinha 8 anos de idade e ia ser inaugurada às 8 da noite, às 20 horas. Eu estava sentado no muro de casa, né? Morava próximo ao centro, e acabou a luz, acabou a energia elétrica. Acabou a energia elétrica. Como é que inaugurar a Fonte Luminosa? A cidade entrou em polvorosa. Né? E eu até escrevo aqui um pedacinho, já além da introdução. No final da tarde de 30 de dezembro de 61, acabou a energia. E põe aqui, ó, dia oficial do banho, o sábado coincidiu com a data do evento. E talvez por isso a adesão àquele componente de higiene pessoal teria sido maior do que a quantidade de quilowatts consumidos. Mas fazendo uma brincadeira. Né? Mas é séria, a crônica é séria. Como da Esquina do Pecado também eu conto a respeito, né, que segundo o urbanismo é o lugar em que 2 ruas se encontram, e a Esquina do Pecado, e aí eu vou descrevendo. Faço toda a descrição da esquina bem rapidamente, porque a crônica é um gênero literário que tem que ser uma prosa rápida. Né? E aí eu vou explicando e falo que ali naquela esquina, ali nos cafés, tem uma síndica. E qual é o nome da síndica? Conversa. Conversa, né? E finalizo essa crônica, né, porque a Igreja Matriz Bebedouro, o altar-mor, fica de costas para a Esquina do Pecado. Né? Então eu conto que quando João XXIII começou o Concílio Vaticano II, a notícia da Esquina do Pecado em Bebedouro chegou lá. Então, quem terminou e quem homologou o Concílio Vaticano II já foi Paulo VI, sucessor do João XXIII. Do João XXIII, né? Então, mudaram a missa, porque o sacerdote, na época, fazia lá todos a ritualística de costas para o público. Então, mudou a missa e o sacerdote passou a rezá-la, a celebrá-la de costas para o altar, ou seja, de costas para a Esquina do Pecado. Então fica consumado. A Esquina do Pecado é um altar pagão. Aí eu fecho a crônica dessa forma aí. E com respeito à poesia? Bom, você poderia dizer alguma poesia? Eu sou cronista e poeta, né? São meus fortes. Gosto muito de fazer biografias também. Né? Como cronista, por exemplo, eu tenho essa crônica aqui, ó, que é Caipira Picando Fumo. É um quadro do Almeida Júnior que eu faço uma análise. O Almeida, se você analisar, o caipira aqui está numa situação de defesa, com a faca na mão, embora cortando o fumo.
Aqui, ó, a gola da camisa é um V, é uma ponta de uma arma, simbolicamente. E se você for analisando outras posturas aqui desse caipira, e como outros caipiras da obra do Almeida Júnior, que foi um famoso pintor brasileiro, lá, nascido em Itu, no estado de São Paulo, tem o cara com o machado na mão, são todas armas em que o caipira está se protegendo. Sim, sim. Então tem alguma coisa embutida aí, né? Mas no poema, eu não está aqui no livro, eu fiz nessa fase minha agora de transplante, estranho, muito estranho. No parto, chego. No parto, vírgula, chego. Na volta, parto. Na volta, parto. Então, assim, tem muitos poemas aqui, ó, aqui é um poema de um verso só também, trilhos sobre trilhos. Então, os meus poemas, eu esqueci lá fora, eu ia trazer para você ver, meu projeto de banners itinerários. E ficou lá fora, mas lá tem os trilhos de uma estação ferroviária e eu escrevo, porque eu já estava com o meu óbito decretado, meu possível óbito decretado, escrevo: sobre os trilhos, sigo a minha trilha até que os pés fiquem dormentes. E associo a imagem daqueles dormentes da estrada de ferro. Então, eu sou bem eclético, né, no conteúdo aqui, também a respeito dessa fase minha, e voltando ao que eu estava falando, eu sou muito eclético em termos dos temas do poema. Faço poemas infantis, poemas eróticos, mas com um erotismo refinado. Refinado, eu vou te mostrar um aqui rápido. Então, essa aqui também, na fase da minha doença, agora do transplante, chama-se Dores. Dores, terríveis desafetos que povoam meus dias. Lembro-me de Dolores, de Maria das Dores, da censura que nos impunha pudores. A censura militar, a censura, né? Censura que, no futuro, não proibiria minhas dores. Na fase. Eu tenho um poema que eu gosto muito, né? Eu fiz ele por partes e depois juntei as estrofes. Ele é mais erótico. Mas é um poema comportado, assim. Fino, né? Ele é comportado, ele não é assim. Eu vou falar alguns versinhos dele só para não ficar cansativo chama-se resumo. Então, seria assim: nossos beijos se esfregam e se limpam de todas as carências, de todos os pudores, de todas as pendências, levados, ousados, indisciplinados, cada dia mais mal comportados. O teu sorriso horizontal, visível pelo consentimento dos lábios, essas margens da boca, teus lábios, palco de coreografias e malabarismos dos beijos. São lindos os teus lábios, todos os teus lábios. Aí eu já avanço um pouco mais. Avança um pouquinho mais. E ele continua, deixa eu ver aqui na página 66, rapidinho, miséria, porque eu sei que o seu tempo é curto. Então, aí, quase finalizando esse poema, tem outra estrofe que diz: caminhar pelos degraus dos teus desejos, roteiro de afetos, levar em minhas mãos os desejos dos teus desejos. E aqui eu termino, né? O teu dorso provoca meus hormônios e cala as distrações da prosa. Brota uma poesia musculosa que remeto a teus vasos e nervos calibrosos. Aqui você vai subentender uma malícia, mas não é. Os nervos calibrosos nós temos nas costas. Então aqui é uma carícia, mas aí ele leva a outra dedução. Tá? E por fim, os versos, ritmos do poema, não acompanham o ritmo dos teus suspiros, quando te guardo no meu abraço e me abraça no núcleo de todos os teus apertos. Então, esse poema, no livro, eu separado. Mas eu estive analisando e depois eu fiz um poema só. Um poema só. Tá. Augusto, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, vamos passar agora um pouquinho para a política rapidamente. Como é que você está vendo o Brasil hoje, essa operação Lava Jato? Você acha que nós temos jeito? A corrupção pode acabar, a impunidade também, ela pode chegar ao fim. Como é que você está vendo o Brasil hoje? Bom, eu vejo com muita preocupação, né? A corrupção é um fenômeno planetário, né?
com mais aderência em certos países, mas é muito preocupante. Principalmente eu que dependo de medicamentos de alto custo, que são fornecidos pelas farmácias de alto custo, me preocupo muito, né? Não só com isso, mas com estudo, com tudo. Então, o país, a situação é preocupantíssima. É preocupante. Muito preocupante. Eu desejo que, independente de partidos, o momento agora seria o ideal, deixando o ego de lado, fazer uma política de alianças, uma política para o país, não para partidos. Então, nós teríamos que seguir esse caminho, porque está difícil até para quem vir aí futuramente, né? Muito difícil. Augusto, eu faço sempre uma perguntinha final. Na história da humanidade, aquela pessoa que você acha que transformou o mundo e que você se curvaria em reverência a ela, que tem? Bom, eu, como cristão que sou, né, é evidente que a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Né? Hoje você pode... Hoje não, sempre você tem o Jesus histórico, que é aquele Jesus dos evangelhos, e tem o teológico. Mas todos levam, qualquer deles leva a verdade. E como cristão, sou um leitor assíduo da Bíblia, e a Bíblia é o seguinte: ou você a lê como um manual de ciências, ou como cultura geral também, ou né? como um manual de fé. Eu prefiro interagir com a Bíblia como um manual de fé. Augusto, muito obrigado pela sua presença. Chegou o final do programa, foi um bate-papo muito gostoso, muito alegre. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em reencontrá-lo aqui hoje. E que você tenha saúde eternamente, Amém. Se Deus quiser. E a gente sempre termina o programa com uma poesia. Hoje vamos falar uma poesia do grande poeta Casimiro de Abreu, né? Quando tu choras. Quando tu choras, meu amor, teu rosto brilha formoso com mais doce encanto, e as leves sombras de infantil desgosto tornam mais belo o cristalino pranto. Oh, nessa idade da paixão lasciva, como o prazer é o chorar preciso, mas breve passa, qual a chuva estiva, e quase ao pranto se mistura o riso. É doce o pranto de gentil donzela, é sempre belo quando a virgem chora. Semelha a rosa putibunda e bela, toda banhada do orvalhar da aurora. Da noite o pranto que tão pouco dura, brilha nas folhas como um rir celeste, e a mesma gota transparente e pura treme na relva que a campina veste. Depois o sol, como sultão brilhante, de luz inunda o seu gentil serralho, e as flores todas, tão feliz amante, cioso sorve o matutino orvalho. Assim, se choras, ainda és mais formosa, brilha teu rosto com mais doce encanto. Serei o sol e tu serás a rosa. Chora, meu anjo, beberei teu pranto. Parabéns. Muito obrigado, Augusto Aguiar, pela presença no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você.